Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do nosso bom Deus. Estamos iniciando na nossa escola bíblica dominical, já a semana passada, no texto do Evangelho de João, iniciado pelo pastor Júlio, a introdução deste livro, e nós hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo número 1, do versículo 1 ao versículo de número 18. Nós estaremos aqui pensando, refletindo na ideia de Jesus, sendo ele perfeitamente Deus e também perfeitamente homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Nós vamos ler aí os 18 primeiros versículos, vamos entender um pouco o que o apóstolo João vai escrever no seu evangelho, essa passagem que com certeza fala muito aos nossos corações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos o texto e logo após a leitura do texto nós vamos estar orando. Vamos ler o texto inicialmente, depois nós vamos orar. Texto de Evangelho de João, capítulo número 1, do versículo 1 ao versículo de número 18. Eu vou ler aqui na minha versão para os irmãos. Vamos ler então? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes de poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de que eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar o Senhor nesse momento. Pai eterno, Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra revelada a nós, pelo amor, pela bondade, pela graça do Senhor sempre presente em nós. Nos ajuda nessa manhã a aprendermos mais um pouco da tua palavra e que ela faça sentido para as nossas vidas, que ela possa nos iluminar, nos confrontar, sobretudo nos abençoar como tem sido até aqui. Que assim seja, por favor, a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, que bom essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, onde nós temos aqui o apóstolo fazendo a introdução do seu livro, com essa passagem esclarecedora, maravilhosa para nossas vidas, e nós temos aí a possibilidade de aprender sobre o ministério de Jesus, o ministério específico do Senhor na terra, a palavra Logos,
Nós temos aqui a palavra Logos, a palavra em si, o Logos, o Cristo pré-existente, a encarnação do Senhor Jesus Cristo na Terra, e também o papel do João, o João Batista, iniciando aqui o ministério de Jesus Cristo, introduzindo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui lições maravilhosas, a ideia da luz de Jesus Cristo, da luz verdadeira, a luz que vem trazer, tirar as trevas, a luz que vem trazer bênção para a vida dos homens em todos os sentidos, mas que os homens também vai rejeitar essa luz. Mas eu queria, na introdução desse texto, trazer para os irmãos algo muito interessante de um pensador cristão, um pensador cristão escocês, que escreveu algo muito importante para essa ideia quando nós falamos de Jesus Cristo. E depois alguns pensadores também tirou desse mesmo pensamento algumas ideias. O que esse pensador do século XIX escreveu? Na verdade, ele vai colocar que... Na verdade, eu falei do século XIX e é do século XVIII, na verdade. Ele escreve algo muito interessante. Ele é o Duncan. Ele diz que no seu livro, na verdade, o trilema, ele escreveu um trilema, na verdade, no seu livro Peripatética. Ele fala o seguinte: o Jesus, ele era um lunático, ou Jesus ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Interessante que C.S. Lewis também, em 1942, vai escrever a mesma coisa, algo muito parecido no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai trazer para nós também essa verdade. O Cristo enganou a humanidade, ou ele é uma fraude, ou ele é um louco, ou iludido por si mesmo, ou ele é um Deus. E o que esses homens estão querendo trazer para nós? O seguinte: os que alegam que Jesus, de fato, não é Deus, há pessoas que alegam de fato que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, ele é um lunático. Se ele não é um lunático, ele é um mentiroso. Por quê? Por que eles trazem essa ideia? Porque, irmãos, olhando daquilo que nós temos, se nós pensarmos naquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, nas verdades faladas por Jesus, naquilo que Jesus viveu, naquilo que Jesus trouxe para nós na terra, nós temos que pensar o seguinte: presta atenção comigo no que esses homens, tanto Duncan como C.S. Lewis, trouxe para nós. Se Jesus alega que ele é Deus, mas se ele não é Deus, ele deve ser um louco. Por que isso? Porque para alguém fazer o que ele fez, viver o que ele fez, precisa ser um louco. Ou se ele não é um louco, ele é um mentiroso. Por que mentiroso? Porque falar que ele é Deus, falar que ele é filho de Deus, viver da forma que ele viveu, e ele não ser um Deus, nem ser um louco, ele é um mentiroso. E por fim, se ele não é mentiroso, se ele não é louco, ele é Deus. Não há como escapar, segundo os dois, desse trilema, ou desses três pensamentos. Ou Jesus é louco, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus de fato é Deus. Eu, graças a Deus, já escolhi em que lado estou, o que penso sobre essas três afirmações. Eu creio que Jesus Cristo, ele é Deus. É o Deus vivo, é o Deus que traz a nossa esperança. É o Deus que veio a essa terra e fez toda a diferença para a minha vida e para a vida de muitas pessoas até hoje. E o tema de hoje vai dizer algo muito importante. O tema que nós estamos estudando vai dizer que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Quando nós pensamos nessa ideia de Jesus sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem,
nós estamos pensando sobre uma definição, e essa definição vinda da teologia, sobre a comunhão hipostática, ou seja, Jesus como sendo 100% Deus e 100% homem, a união hipostática de Jesus Cristo. Importante nós pensarmos que essa ideia não é uma ideia nova. Desde o Concílio de Calcedônia de 1451 ou de 1451 e antes mesmo disso, já existia ou vem depois alguns concílios trazendo essa ideia de Jesus Cristo como sendo Deus e como sendo homem. Quando nós lemos o livro de João, todo o livro de João, especificamente na introdução desse livro, e nós vimos o pastor Júlio, na semana passada, falar algo sobre a defesa, sobre a apologética, a defesa da fé, ou a defesa da nossa fé, a defesa de Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Nós vamos ter a certeza e a convicção de que este livro é uma defesa na prova real de que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, porque alguns não acreditavam. Alguns iam dizer, alguns, como o pastor falar na semana passada, vai dizer que Jesus Cristo ou ele estava como homem ou ele estava como Deus. Não podia ser que estivesse os dois ao mesmo tempo. Mas qual é a nossa crença? No que nós cremos? Nós cremos que de fato ele ele esteve aqui na terra, estando na sua plenitude como Deus e na sua plenitude como homem. Como Deus, nós podemos ver em alguns autores, como, por exemplo, o Alan Grund escrevendo sobre a cristologia, ele vai dizer que Jesus, como homem, ele passou por todo sofrimento, por toda a dor. Jesus teve mente humana, corpo humano, as dificuldades humanas, ele teve todas as dificuldades que nós temos, teve fome, teve sede, porém, algo muito importante colocado, Jesus jamais ele pecou. Jesus não pecou, ele não passou pelo pecado, mas ele sofreu toda a condição humana. Jesus passou nesta terra como sendo homem, porém não pecou. E sofreu todas as condições que os homens. Mas também ele foi 100% Deus, a divindade do Senhor Jesus Cristo completa. Ele foi Senhor. Ele agiu como Senhor. Ele agiu operando milagres. Jesus agiu de toda forma com grandes sinais e atributos de Deus. Portanto, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas olhando, irmãos, este texto, olhando o texto bíblico, olhando os 18 versículos que nós acabamos de ver, nós precisamos dividir esse texto em algumas partes. E eu quero dividir com você, pensando primeiro sobre quem é Jesus, ou o que o texto vai dizer para nós, o que o texto vai nos trazer sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Nós podemos olhar no texto e aqui elencar sobre Jesus algumas partes importantes. Jesus, o texto mesmo vai dizer que ele é o Verbo. Ele é o Verbo. Ele é o agente da criação, ele está presente na criação. Jesus é a luz. Jesus é o rejeitado. Ele é o Salvador. Ele é o unigênito do Pai. Repito para você o que o texto nos traz. Jesus é o Verbo. O Verbo, ele é o agente da criação. Ele é a luz. Ele é o rejeitado. Ele é o Salvador e ele é o unigênito do Pai. Nós temos isso no texto de forma clara quando nós olhamos o nosso texto. Quando olhamos aqui essa passagem, nós podemos perceber o quanto João vai trazer para nós a ideia de Jesus como sendo Deus, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como disse na aula anterior o pastor Júlio, nós podemos perceber os 3 evangelhos. Mateus vai dar o foco na questão de Jesus, e nós olhamos lá a genealogia de Jesus, a história de Jesus como sendo homem, como sendo a linhagem real de Jesus Cristo como sendo rei. Se nós olharmos em Marcos, nós vamos ver Jesus como sendo servo. Se nós olharmos em Lucas, vamos ver Jesus como sendo homem.
mas quando nós olhamos em João, nós vemos Jesus como sendo Deus. E ele inicia o texto dele nesta perspectiva da divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que habita na terra. Irmãos, há algo muito interessante se nós olharmos o nosso texto bíblico, quando Salomão vai perguntar: é possível que Deus habite na terra? É possível que Deus habite na terra? Há alguma possibilidade que Deus venha habitar nesta terra? E aí a resposta que nós temos é que, de fato, é possível, pois Jesus Cristo habitou nessa terra. Na verdade, a palavra de Salomão é possível que Deus habite na terra? Nós temos aqui, né? Jesus habitou nessa terra. E habitou nessa terra por quê? Habitou nessa terra para quê? Qual a motivação de Jesus Cristo habitar na terra? Nós vamos poder ver nesse texto a motivação porque Jesus habitou na terra. Ele vai habitar na terra por causa de mim, por causa de você e para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Nos 5 primeiros versículos, nós vamos começar agora, nos 5 primeiros versículos, aqui eu coloco como sendo, e não só eu, os comentaristas, como coloca o prólogo inicial dos 5 primeiros versículos, nós temos a abertura do texto falando sobre o verbo, o logos de Deus, o verbo, a palavra colocada, e aí nós temos a ideia de Jesus Cristo como sendo esse verbo criativo, esse verbo em ação, esse verbo que está com Deus, esse verbo que é Deus. Essa palavra logos, que na verdade não é uma palavra parada ao tempo, mas é uma palavra ativa no processo da criação. Quando nós olhamos nos primeiros versículos, nós temos uma das maiores afirmações do Novo Testamento. Uma das maiores afirmações de que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Ao iniciar o texto aqui, nós temos a ideia do verbo que vai encarnar na terra. Temos nesse texto a afirmação de que ele não foi criado por Deus. Afinal, ninguém cria a si próprio. Ou seja, Jesus não foi criado por Deus. Jesus já existe antes de toda a criação. Ele é o Deus Filho, o Deus Criador de todas as coisas. Irmãos, essa é uma passagem bíblica, essa é uma ideia que nós temos que ter constante em relação a Jesus. Jesus não foi criado. Jesus já está junto de toda a criação. Ele é um agente da criação. Ele é Deus Filho, Criador de todas as coisas. Uma das afirmações que devemos salientar é que as coisas não estão sendo criadas. Interessante pensar no texto, e aqui nós temos essa verdade no texto, no versículo 3, fala assim: todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas. Ou seja, todas as coisas não estão sendo feitas, todas as coisas já foram feitas por ele. Ou seja, tudo que havia de ser criado já foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, juntamente com o nosso bom Deus. E essa é uma verdade que nós temos que pensar. As coisas não estão sendo evoluídas, ou seja, a criação não está em evolução. Todas as coisas que precisavam ser criadas foram criadas por Deus, por Jesus Cristo, num só momento. E isso é muito importante. Por que eu quero trazer essa verdade para os irmãos neste momento? Eu trago isso para que os irmãos pensem em algo que é muito importante. Em todo tempo, surgem pessoas dizendo que o homem tem criado algumas coisas, ou pessoas que têm medo que Deus perca o seu lugar de criador. Mas Deus nunca vai perder o seu lugar de criador. Na verdade, não sei se você lembra, surgiu em determinado momento aquela ovelha chamada ovelha Dolly, né? O primeiro mamífero criado pelo homem, na verdade não criado, mas clonado pelo homem, e na verdade foi um sucesso que os homens tiveram, os cientistas, a partir de uma célula adulta, eles recriaram, ou na verdade eles clonaram a célula, e
na verdade, em 22 de fevereiro de 1997, eles trouxeram à tona a Dolly quando ela já tinha 6 meses de vida. Uma ovelha que foi clonada a partir de uma célula, e aí tiveram então o primeiro mamífero colocado pelos homens, criado pelos homens. E aí, quando a gente pensa nessa questão de criação dos homens, essa palavra criação, que na verdade não é uma criação, e sim algo, trazer algo ou transformar algo que já existe, nós não podemos ter medo, não precisamos ter medo, porque nada disso pode atingir a nossa fé. Por que não? Eu não tenho dúvida que a ciência vai evoluir, que a ciência tem evoluído muito. Mas, porém, o máximo que o homem pode fazer, o máximo que a ciência pode fazer é clonar ou recriar, no sentido de pegar uma substância existente, uma molécula, uma célula existente, e a partir dessa célula desenvolver um produto ou um ser, ou queira criar o que for, mas a partir de algo que existe, a partir de uma matéria. Tudo que o homem pode fazer, ele pode hoje fazer a partir de uma matéria-prima trazida da terra. Presta atenção nisso. Tudo que o homem pode fazer hoje só é possível a partir de uma matéria, quer seja uma molécula, quer seja uma célula, qualquer coisa a partir de algo existente, a partir de uma matéria-prima existente. Mas preste atenção, quando nós lemos no início do texto, no versículo número 3, vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, isso é muito importante. Na verdade, nós temos aqui a ideia, podemos pensar um pouco depois em outra oportunidade sobre essa ideia dessa palavra, mas nós temos aqui a palavra que temos lá no início do livro de Gênesis, quando temos lá a ideia do Deus Criador, Bereshit Bará, que é a ideia de um princípio Deus criando todas as coisas. Numa expressão nossa, uma expressão latina, numa palavra latina vinda do grego, nós temos a ideia do ex nihilo. O que é ex nihilo? É que Deus cria a partir do nada. Não existia nada, Deus não precisou de nada, ou seja, nada impulsionou a criação de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Deus cria a partir do nada. E aí nós temos a ideia do verbo criativo, do verbo em ação, quando Deus diz assim, ó, haja. Esse poder que só Deus tem, dizer, haja luz. Deus não precisou de que houvesse alguma substância para que ele criasse. E essa é a grande diferença do verbo de Deus, da ação criativa de Deus. Não tenha medo, não se preocupe quando as ciências começam a dizer que vai criar alguma coisa, que vai fazer alguma coisa. Eles precisam partir de um princípio, partir de uma matéria-prima. Deus cria a partir do nada. Ex nihilo, criar a partir do nada. E é muito importante pensar nisso, porque Deus, ele é a essência, o criador, e ele não, antes dele nada existia. Ele cria a partir do nada. Quando pensamos em Jesus Cristo como sendo esse Deus criador de todas as coisas, nós precisamos ler aqui o livro de Colossenses, capítulo número 1, do versículo 13 ao versículo 20. O que diz no texto? Vamos ler. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus Cristo, ele é a essência da criação
e toda a criação está subjugada a ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia ou a primazia. Irmãos, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é agente da criação. Todas as coisas foram criadas a partir dele e nele. Então, esse é o poder que nós temos do nosso Senhor. Essa é uma verdade absoluta, que Jesus Cristo, ele com certeza, como nós acabamos de ver aqui, ele é o agente da criação e ele é primazia em todas as coisas. Agora, algo também importante na continuidade do nosso texto é a atuação dele. A atuação dele como sendo esse Deus, e o texto vai nos dizer, a partir do versículo número 5, que ele é a verdadeira luz. A verdadeira luz. Irmãos, isso é muito importante, essa ideia desse Logos, desse Jesus como sendo a verdadeira luz. Por que eu digo isso? Porque o pecado trouxe, né, a partir de quando nós temos em Gênesis, a criação, quando ele estava lá no Gênesis capítulo 1, quando ele começa a criar esse verbo, a ação de Deus, a criação, ele criou todas as coisas perfeita e boa. Todas as coisas foram feitas perfeitas e boas. Mas no Evangelho não, em Gênesis capítulo número 2, Deus dá para nós um aviso essencial para toda a humanidade. Ou seja, nós temos lá a possibilidade terrível de uma separação com Deus, onde nós temos a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Nós temos uma separação com Deus. E é interessante que nós temos ali, após o pecado, o sofrimento também da terra, onde Deus ali amaldiçoa também a terra. Surge então o sofrimento, a dor, o conflito entre toda a humanidade, o conflito entre as pessoas. O pecado surge então na terra. As consequências do pecado é uma separação de Deus. Olha as consequências então do pecado. Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual, nós temos a morte eterna, nós temos a terra sendo amaldiçoada, nós temos o surgimento dos conflitos, nós temos então o sofrimento, nós temos a dor, surgem as doenças, surgem os desastres naturais, os relacionamentos começam a ter problemas sérios, surge então a separação para com Deus. Nós temos a ideia, né, do pecado destruindo tudo. As consequências no geral, as consequências também internas. Nós temos a culpa, nós temos a falta de sensibilidade, a humilhação que nós temos pelo pecado. Né? Nós sofremos o castigo da lei pelo pecado, mas nós temos algo muito importante, muito importante. Nós temos esperança. Criou-se para nós a esperança. E de onde vem essa esperança? A esperança ela vem a partir de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a luz que vem para mudar a história da humanidade, para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a nossa história. O homem estava perdido e vivia no meio das trevas. O homem vivia no meio das trevas. Mas no versículo 4 vai nos dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Interessante. Jesus Cristo vem a este mundo para trazer vida, para trazer luz aos homens. O homem sem Jesus estava ou ainda continua em plenas trevas, em profundas trevas. Mas em Jesus tem a oportunidade de ser salvo e tem a oportunidade de viver uma vida em meio
a luz. Jesus Cristo vem para trazer o homem de novo, para se aproximar o homem de Deus novamente através desta luz. E João vai colocar, aqui nós temos no texto, o João o Batista, ele é aquele que vai iniciar, é aquele que vai aproximar, aquele que vai anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Interessante que ele vai dizer que ele não é o Jesus, ele não é digno de sequer de amarrar as sandálias de Jesus, porque viria aquele que faria toda a diferença. Ele estava só iniciando, pré-anunciando aquele que seria a luz verdadeira. Nós temos aqui, ao pensar nesse texto, nessa ideia de Jesus como sendo a luz, a importância que é esse verbo, esse Jesus, esse Deus. Deus vai colocar para nós o texto de Hebreus, capítulo número 1, do versículo número 6, que Jesus, que Deus anteriormente tinha falado de muitas maneiras, mas agora que ele fala através do Filho. Mais uma vez a ideia do verbo, da fala do Jesus Cristo está na terra para falar aos nossos corações e para mudar as nossas vidas. Que maravilha essa luz! Jesus é a luz que traz vida aos homens. Mais interessante, na continuidade do texto, aqui no versículo de número 10, inicia algo interessante. O que diz o versículo de número 10? Ele veio ao mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não reconheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Irmãos, a ideia aqui é de que Jesus, o Deus, o Filho de Deus, veio a essa terra para abençoar a humanidade, para abençoar as nossas vidas, mas a humanidade, o mundo, o rejeitou. Veio para resgatar o mundo, para tirar o homem das trevas. Veio para o mundo, mas o mundo não recebeu, o mundo não aceitou. Essa ideia que nós temos da rejeição, principalmente de Jesus, vem aqui, temos a referência pelo povo judeu, pelos judeus, que era o seu povo inicial, mas que essa grande oportunidade que os judeus rejeitaram, essa grande oportunidade, ela é estendida para todos os homens, aqueles que creem no seu nome, essa oportunidade se achega até nós também. Interessante essa ideia de Jesus Cristo, né? Nós já podemos observar, então, Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, o Senhor, o unigênito do Pai, que nós vamos ver, ele vem à Terra, ele habita na Terra. Salomão vai discutir como pode Deus habitar na Terra. Pois é, Jesus vem, ele habita na Terra. E aí algo que é interessante, que ao habitar na Terra, depois de ter criado todas as coisas, ele vem para trazer luz aos homens, mas os homens o rejeitam. Os judeus, aqueles pelo qual eles vieram inicialmente, o rejeitou, não aceitou ele de forma alguma, mas não há problema, pois os homens têm a possibilidade de aceitar esse Jesus e ter a sua vida modificada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Gostaria de fazer a pergunta: todos os homens são filhos de Deus? Te pergunto, todos os homens são filhos de Deus? Essa é uma pergunta interessante, porque se perguntarmos para qualquer pessoa, em todos os lugares, elas vão dizer assim: todos são filhos de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Somos todos iguais, porque somos todos filhos e filhas de Deus. Será que essa é uma verdade? Será que todos são de fato filhos de Deus? O texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, que nós vamos continuar lendo, vai nos trazer uma verdade diferente dessa lógica de que todos são filhos de Deus. Na verdade, se nós olharmos o texto bíblico e vamos ler novamente, o versículo número 11 vai dizer assim: veio para os que era seu e os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Interessante essa ideia do texto bíblico aqui, colocado por João para nós. Eu vou ler novamente. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, essa é uma verdade que nós temos que acompanhar. Na verdade, todos os homens não são filhos de Deus. Todas as pessoas não são filhas de Deus. Não adianta nós nos enganarmos em relação a essa perspectiva de que todos são filhos de Deus. Nós acabamos de ver aqui que nem todos são filhos de Deus. A grande verdade é que todos nós somos criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Eu e você somos criaturas. Um dia Deus nos criou. E como criaturas de Deus, um dia nós o rejeitamos. Como criaturas de Deus, em Adão, todos nós pecamos. Em Adão, todos nós nos afastamos de Deus. Em Adão, todos nós sofremos as consequências do pecado, quer seja a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Em Adão, nós nos separamos de Deus. Em Adão, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, do pecado de Adão. Em Adão, nós sofremos o amaldiçoamento da terra. No Adão, nós sofremos as consequências do sofrimento, da dor, dos nossos conflitos. Em Adão, nós sofremos com a doença. Em Adão, nós sofremos com os desastres. Em Adão, nós sofremos com os nossos relacionamentos. Em Adão, nós sofremos com a culpa. Em Adão, nós sofremos com a insensibilidade. Em Adão, nós sofremos humilhação. Em Adão, nós sofremos o castigo. Mas em Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de viver em luz, porque Ele é o Deus que veio a esse mundo para nos resgatar. Agora, se nós não somos filhos de Deus, se nós somos criaturas de Deus, como fica? Nós gostamos de dizer que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, então, se nós não somos filhos de Deus? O texto vai dizer: Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Então, como fica nós, então, irmãos? Se Jesus é o único Filho de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos, através de Jesus Cristo, adotados, nos tornamos filhos de Deus. Em amor, né? Se nós olharmos o texto de Efésios capítulo 1, versículo de número 5, Efésios 1, 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos adotados como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, nós somos filhos por adoção. Irmãos, isso é muito importante. Também Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16, diz assim o texto bíblico: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a entender um pouco. Então, iniciamos que nós somos todos criados por Deus. E como criados por Deus, nós sofremos as consequências pelo pecado de Adão. Mas nós ganhamos a possibilidade de nos tornar filhos de Deus por adoção. E aprendemos que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Agora a pergunta é, ao olharmos o texto bíblico, como nós podemos nos tornar filhos de Deus por adoção? Como isso é possível? Como é possível nos tornar filhos de Deus? O texto vai nos dizer, mas todos quanto receberam, deu-lhes de poder de serem feitos filhos de Deus, o que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, essa é a verdade que nós devemos aqui viver constantemente em nossas vidas. Nós não nos tornamos filhos de Deus por vontade do homem, nós não tornamos filhos de Deus porque nós somos decretados, porque nós fazemos parte de uma
religião, de uma igreja, de um princípio. Nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos no seu nome. Qual é a receita, então, para se tornar filho de Deus? O versículo 12 vai dizer: todos quanto receberam. Há necessidade de receber o Senhor Jesus Cristo, de crer no seu nome. Todos os que receberam, aos que creem no seu nome. Então nós precisamos recebê-lo e crer no seu nome. Esses, então, o que acontece? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós temos aqui a receita básica para nos considerar como filhos de Deus. Então, podemos aqui, irmãos, eu acho isso muito importante, mas não é algo para nós ficarmos aí aos quatro cantos dizendo você é filho de Deus, você não é filho de Deus. Não é para isso que nós temos essa ideia. Não é para ficar dizendo quem é filho e quem não é filho de Deus. Mas é para nós termos a noção exata do que significa ser filho de Deus. Né? Todos nós somos criados, somos criaturas de Deus. Mas nós temos aí, hoje, a certeza de que podemos ser filhos, mas como podemos ser filhos? Podemos ser filhos se nós olharmos aqui o que o texto vai nos dizer. Se nós cremos, se nós recebemos o Senhor, se cremos em Jesus Cristo, nos tornamos filhos dele e não, nós nascemos do sangue. Não é porque somos. E aqui tem uma interpretação interessante que nós podemos pensar. Não é porque alguém nasceu da linhagem, nasceu cristão, nasceu de uma família cristã, nasceu na igreja, ou porque alguém é judeu de sangue, porque alguém nasceu de uma família de sangue judaica, de uma família brasileira, quer que seja. Por isso você tem direito, porque você nasceu numa família sacerdotal. Não, não é porque você é um judeu de nascimento que você tem garantia, não. Não são daqueles de sangue, é daqueles que nasceram, que creem em Jesus Cristo, mas pela vontade de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu qual é o princípio para que possamos ser filho deles. É crer em Jesus Cristo, porque Deus fala que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho. Então nós precisamos crer no seu Filho. E quem é o Filho? E quem é esse Filho? Né? O versículo vai dizer, todos quantos receberam o seu Filho, quais não nasceram da carne, nem nasceu do sangue. Mas quem é o Filho? O versículo de número 14 vai dizer para nós quem é o Filho. Ele é o unigênito, versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Nós, voltando à ideia inicial, Jesus é o unigênito. O que é o unigênito? Jesus é o único gerado. É o único filho gerado de Deus que esteve presente nessa terra. Ele é o unigênito do Pai, que nasceu cheio de graça e de verdade. Irmãos, quando nós temos a ideia de Maria, quando ela recebe em Lucas, quando coloca lá para nós, e que ela recebe aquele anjo que diz para ela que ela teria um menino, que esse menino viria, nasceria através dela. Nós temos ali Jesus Cristo como um homem sendo gerado a partir de Maria, não por uma ação ou por um relacionamento de uma mulher, mas pelo Espírito Santo, que faz com que Maria esteja ali naquele momento grávida, venha dar à luz a Jesus Cristo e ele é gerado. O menino Deus é gerado a partir de Maria e nós temos aí o único Filho de Deus gerado nessa terra. É algo que os homens, por isso, tem a confusão, e aí nós temos lá, tanto do C.S. Lewis como do Kant, dizendo assim, ou Jesus, né? A ideia de Jesus, e agora eu extrapolo para a ideia do cristianismo, ou é mentira, ou é loucura, ou é Deus. Né? Nós sabemos que mentira não é, nós temos testemunha, não é loucura porque nós tivemos os homens que acompanharam, mas era a verdade e o verdadeiro Deus habitando nessa terra. Salomão vai dizer, será que Deus habitaria nessa terra? Sim, Deus, através de Jesus Cristo, habitou nessa terra como um unigênito, o único Filho de Deus. E sabe qual é o nosso privilégio? Nossa oportunidade é que nós também
por adoção, podemos nos tornar filhos de Deus. Que maravilha, que graça, que bênção poder nos tornar filhos de Deus através de Jesus Cristo que veio a esta terra. Agora, indo para o final do nosso texto, aqui nós temos João, testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, a quem vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Irmãos, esse texto final, o versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esta é a dádiva, esta é a bênção do texto bíblico que nós temos, como eu já li para os irmãos anteriormente, no texto de Hebreus, capítulo de número 1, versículo em diante. Esse texto bíblico, nós temos que ler esse texto diversas vezes. Hebreus capítulo de número 1, eu vou ler para você nesse momento, para que você possa marcar para você. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 6, eu vou ler os 6 versículos, diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu ao mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, essa expressão aqui colocada em Hebreus, que Deus hoje fala através de Jesus Cristo, e o final do texto, quando João fala assim, olha, eu vim, mas eu na verdade só vim anunciar aquele que seria o grande, aquele que seria o maior, aquele que vinha fazer a mudança na história, aquele que seria a plenitude, aquele que seria a graça. Ele vai dizer algo muito interessante. Por quê? Certa vez Moisés pediu para que pudesse ver o Senhor. Mas o Senhor fala para Moisés que apenas iria passar e ele veria o Senhor ali só na fresta. Mas o que o João está nos dizendo para nós? O que o João está nos dizendo no versículo 18? Deus nunca foi visto por ninguém. Na verdade, Deus nunca foi visto por ninguém. Deus não tinha vindo, Deus nunca veio a essa terra, Deus não tinha participado de forma física ativa dessa terra. Embora nós tenhamos a ideia da imanência e da transcendência de Deus, Deus nunca estivera presente fisicamente na terra, ele já esteve sempre agindo pelos profetas, pelos milagres, por todas as ações dele durante todo o processo da vida humana. Mas aqui o texto bíblico, João vai nos trazer algo para nós que deve marcar as nossas vidas. O unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, naquele momento, que volta ao seio do Pai. Hoje ele volta, depois nós vimos em Atos, quando ele volta aos céus novamente. Mas o que é importante para mim e para você? Jesus Cristo está no seio do Pai hoje, mas o que o texto vai dizer? Que Deus o fez conhecer, ou seja, Deus deu-nos a oportunidade de nós conhecermos a Ele através de Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha, maravilha saber que Deus se fez presente nesta terra através de Jesus Cristo. Que maravilha essa palavra, que maravilha essa verdade, poder ter a convicção de que Deus esteve presente nesta terra e não simplesmente como Deus ou não só como homem, mas na sua plenitude como homem e como Deus.
E aí nós temos, eu quero ler com você, para que você possa gravar esse texto para você, primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo número 8, versículo número 27. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Eu li esse texto durante o nosso texto, eu quero relembrar para você. Diz assim, Salomão dizendo assim, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus até não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, Salomão está se perguntando, por acaso habitaria Deus na terra? Habitaria Deus nesse lugar que eu tenho construído? Por quê? Porque Deus, no seu infinito tamanho, na sua infinita eternidade, não pode ser contido ou parar em um espaço que seja dos céus inteiro, do céu dos céus, quanto mais habitar nessa terra. João vai nos dizer, no capítulo número 1, que o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, essa é a certeza que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem. Deus habitou na terra. Ele esteve entre nós. E nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Talvez você possa pensar assim, pastor Jean, eu não vi, eu não vi, mas vou te dizer uma coisa, nós temos testemunhas claras de homens que viram, e mais do que isso, nós vivemos hoje os efeitos da presença dele na terra. E o João vai dizer que hoje ele está no seio do Pai, mas ele está no seio do Pai agindo em favor de nós. E que bênção que quando ele vai no João capítulo 17, alguém depois, com certeza um dos irmãos, não sei qual dos professores, vai tratar depois na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, quando ele sobe, quando ele está preparando para ir para o céu e que ele manda que o Espírito Santo ficasse conosco, que ele fala, Pai, eu estou indo, mas vou aí deixar o Consolador. Na oração sacerdotal do Pai, hoje nós temos o nosso Consolador, que é o Espírito Santo que está em nós. Que texto maravilhoso! Nós tínhamos com certeza muito pensar no texto, mas eu quero resumir aqui para os irmãos, no final do texto, deixar algumas palavras, algumas verdades finais para os irmãos nesse texto. Eu creio com certeza, eu quero fazer a conclusão, e eu creio com certeza você foi abençoado e pode continuar sendo abençoado, mas ainda na conclusão desse texto, eu quero trazer para você algumas verdades e algumas lições para as nossas vidas nesse texto maravilhoso. Primeira verdade é que Jesus, ele não foi como alguns dizem, né? Ele esteve aqui na terra e quando ele estava na cruz ele não sentiu dor, que ele não teve frio, que ele não teve fome, que é uma mentira imaginar que Jesus passou pelo sofrimento porque ele era Deus. Isso é uma mentira. Jesus, na verdade, ele era Deus, mas ele se permitiu passar por todo o sofrimento humano. Ou seja, ele teve dor, ele teve sede, ele chorou, ele passou por todas as dificuldades humanas. Outros vão dizer, que alguns vão dizer que ele era apenas um mártir, que ele não era Deus, que ele não tinha poder para ser Deus, que ele era apenas um grande homem, que ele era um homem sobrenatural. Não, ele não era sobrenatural, ele era Deus, porque só ele tinha poder para realizar as obras, os milagres que aqui na terra ele revelou. Só ele poderia andar sobre o mar. Só ele poderia exercer os milagres no mar, acalmar o mar, como os discípulos ali disseram: quem é este que até o mar faz calar? Quem é este que até o vento faz parar? Só um Deus para exercer ou para ter um poder tamanho como esse. Só um Deus para falar: Lázaro, sai para fora. Só um Deus para falar: Talita, come, levanta-te, menina. Então, Jesus não era o que os vão dizer, nem só homem,
nem só Deus. Ele era de fato 100% homem, 100% Deus. Segundo, Jesus estava já na criação. O verbo é aquela ação ex nihilo, o Deus cria a partir do nada. Não tenha medo da ciência quando diz, criaram isso, criaram aquilo. O homem ou os homens podem apenas, a partir de uma partícula, a partir de uma molécula, a partir de uma célula, recriar, clonar alguma coisa a partir de algo existente. Mas Deus, ex nihilo, cria a partir do nada. Perdão, é o Deus que diz assim, haja luz e houve luz. É o Deus criador de todas as coisas e Jesus Cristo está na criação. Ele é o agente da criação. Ele é a luz. Irmãos, o mundo vive em trevas em busca de uma luz. Mas não existe luz verdadeira que vai mudar a história da humanidade como a luz que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo. O texto vai dizer que ele foi rejeitado. Os homens o rejeitaram, o mundo o rejeitou. O texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer, a partir do versículo número 8, 9, vai dizer assim, os homens não conheceram, o mundo não conheceu, os poderosos da época não conheceram, porque se conhecessem Jesus, não teria crucificado. Eles não conheceram a verdadeira luz, porque se conhecessem Jesus de fato, se soubessem quem era Jesus, eles não tinham crucificado o nosso Jesus. Mas nosso Jesus foi crucificado para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Eu vou ler para você 2 Coríntios, capítulo de número... 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui, me parece 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. É, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7 diante. Mas falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Jesus Cristo. Os homens não conheceram, os homens não tinham a noção exata de quem ele era. Por isso o mataram, por isso o crucificaram. Mas olha o que o texto vai dizer para nós de uma forma especial, que Deus deu a nós a oportunidade de todos aqueles que creem, todos aqueles que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós aprendemos hoje que, na verdade, nós somos todos criados por Deus, mas em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de sermos adotados por Deus, já que Jesus Cristo é o unigênito, o único Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado, o único Filho de Deus e que deu a mim e a você a possibilidade de novamente nos unirmos ao Senhor Deus. Já que um dia o pecado nos separou, o Filho que vem a este mundo, que habita nessa terra, para que nós novamente pudéssemos resgatar a nossa amizade, o nosso relacionamento, nos aproximar de Deus novamente e termos aquilo que Efésios, capítulo 2, né? Nós temos então Efésios capítulo 2, todo o capítulo 2, mas eu vou ler o versículo 5 diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Jesus Cristo vem a esta terra para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se Jesus Cristo fosse somente Deus, ele não teria passado pelo sofrimento, não teria de fato feito a sua obra na terra, não teria morrido na cruz e nós não teríamos a chance de ser salvos. Se ele fosse somente homem, ele não teria possibilidade, porque não era o Filho de Deus para salvar as nossas vidas. Portanto, Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem.
Por isso, eu creio nele. Por isso, eu estou salvo por ele. E por isso, eu espero um dia encontrar com ele novamente nos céus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado por me ouvir. Estamos juntos nesse momento. Vamos, nesse momento, orar mais uma vez para encerrar a nossa aula. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra revelada a nós. Obrigado porque um dia o teu filho, o Verbo da ação criativa do Senhor, veio a esta terra, habitou nessa terra e morreu na cruz por cada um de nós. Que nós possamos viver todos os dias na esperança, na expectativa de um dia nos encontrar com o Senhor nos ares. Que assim seja, para louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e bom domingo.